Seja muito bem-vinda, jovem senhora. Estamos em mais um episódio do podcast Entre uma Sessão e Outra, que não é terapia, mas é muito terapêutico. Aqui a gente vai falar sobre maternidade, relacionamento, filhos e mulher real, com histórias reais. Eu sou a Fabiola, sou psicóloga, e hoje a gente vai guiar esse episódio com muita história bacana. Hoje a gente está aqui no Borboletar, que é um espaço incrível, super alinhado a esse projeto. Um lugar onde mãe descansa, onde criança brinca, onde a gente toma um café muito gostoso. E tudo isso com muita segurança, gente. O Borboletar tem vários... lugares, né? Ai, me fugiu a palavra. O pessoal que cuida das crianças. Não. Monitores, isso, obrigada, produção. Monitores, então, assim, quando a gente vem pra cá, a gente vem trabalhar, ou a gente vem pra criança se divertir, a gente tem muita segurança também, muito descanso. Bom, aproveitando para me apresentar de novo para vocês, eu sou Ana Clara, sou mãe, sou esposa, sou nutricionista e terapeuta sistêmica integrativa. E hoje não estamos sós, temos uma convidada muito especial. Na verdade, para mim é uma honra, um prazer muito grande esse episódio, porque eu estou aqui, gente, nessa mesa, com as minhas duas melhores amigas. E eu vou apresentar que honra. Essa minha amiga para vocês. Nós estamos aqui com a Monique Silva. Ela é psicóloga, mãe de 2, tem um filho, o Victor. É uma mulher maravilhosa, um coração grandioso, é esposa, é uma profissional muito competente. E assim, eu estou muito feliz de vocês poderem conhecer um fragmento da história dela, que é uma história muito nobre. E ela faz o melhor bolo de cenoura que eu já comi. E é uma amiga, gente, que não é uma amiga só daquelas que te apoia, que troca, que ouve. É uma amiga que ora um terço por você. É uma amiga que acorda de madrugada para interceder pela sua vida. Então, eu apresento brevemente ela para vocês. Monique Silva, seja bem-vinda, minha amiga. Olá, estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada por essas duas pessoas que eu admiro demais. É uma honra mesmo poder contribuir, né, com algumas mulheres através da minha história. Sim. Gente, quando a gente pensa assim, na ideia do podcast de convidar pessoas, a gente realmente está buscando assim histórias reais que outra pessoa que está aí assistindo do lado vai dizer: nossa, vivi o mesmo, ou estou vivendo, e a partir disso posso fazer isso ou isso. Então, a gente, eu conheço muito de pertinho a história da Mo. E assim, como a gente está falando de maternidade, o que eu queria que a gente começasse, iniciasse? Eu sei que você veio de um histórico na infância de não ter tido a oportunidade, porque a criança não decide nada, né, gente? A criança não decide nada. De ter convivido com o seu pai. Isso gerou uma ferida de abandono. Você, hoje, como psicóloga, entende isso, tem consciência sobre isso, sabe o impacto que isso te trouxe. Mas houve também uma repetição de padrão que você vivenciou no seu segundo filho, né, que você teve, que o primeiro teve uma perda. E eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Como foi, assim, perceber essa repetição? E o mais glorioso, assim, que eu admiro da sua história, como foi perceber e também mudar o rumo dessa história? Escolher, né, Escolher. Mudar. Que eu acho que é o mais intenso. Você escolheu mudar a partir da sua história, né? É uma decisão, né? E com isso você deixa uma parte para trás. Então é muito mais desafiador você seguir num outro modelo, sim, num outro formato, do que você viver o que você já conhece, né? Mas respondendo a pergunta, quando eu descobri a minha gravidez, a princípio eu fiquei, né, um misto de sentimentos. Eu acho que toda mãe sente, independente da situação, né? E do momento de vida, mas também como um sonho realizado, porque meu sonho sempre foi ser mãe. E junto com isso, ter uma família. Sucesso para mim é isso, é ter uma família, né?
Então, a descoberta me trouxe essas sensações, esses sentimentos, mas eu tive muito medo. Eu acho que essa era a palavra, assim, por estar numa circunstância muito parecida com os meus pais, né? Com a situação que os meus pais viveram na minha descoberta. Quando que você percebeu que estava repetindo esse padrão? Assim, acho que primeiro é legal você contar um pouco dessa história. Sim. Né? Dessa infância, Sim. Desse pai ausente, dessa sensação. Mas eu queria entender quando foi que você percebeu e falou, nossa, é a mesma coisa. Bom, a princípio, contando um pouco dessa história, né? Minha mãe engravidou, ela tinha 17 anos. Então, assim, adolescente, né? E os meus pais não eram nem namorados. Sim. Essa é a história que eu sei, né? E eles não ficaram juntos. O meu pai construiu uma família, né, com uma outra pessoa. E desde então a minha mãe foi mãe solteira, né? Então, ela, em algum nível, né, eu tive uma experiência assim de convivência com o meu pai, mas isso foi rompido numa idade que eu me lembre, foi mais ou menos com 10 anos. Né? Eu tinha uma convivência, apesar de não ser com os dois juntos, casados, era essa convivência assim, que ficou um buraco a partir dos 10 anos, que foi quando ele casou. Né? Então, eu tive essa ferida do abandono a partir disso. Né? Mas acredito eu que desde quando a minha mãe estava grávida, porque foi muito difícil para ela. Né? Eu posso até... vamos trazer um pouquinho daquilo que a gente até conversou um pouquinho antes, que a gente estava falando assim, daquele olhar que você trouxe sobre o homem amar o filho. Você pode trazer um pouquinho dessa perspectiva? Eu acho interessante. Existem várias teorias que falam isso, né? Que o amor do pai pelo filho é através do amor da mulher, da esposa, da mãe. Então, o que acontece? Um pai, ele ama um filho... se ele ama essa mãe. E quando tem esse divórcio, quebra esse vínculo. Só vai se manter isso se esse homem tiver uma mãe que nutre esse amor por esse neto. E a segunda esposa? Se tiver uma segunda esposa que nutre esse amor por esse enteado. Que incentiva, talvez, esse vínculo. Que incentiva, que vê aquele homem como pai sendo um papel importante. Hoje, você que já viveu sendo essa criança e agora sendo a mãe de uma criança que depende dessa terceira mulher como uma intervenção, você diria que essa tese realmente real? É real. É real. E agora, com vocês falando, me toca muito, porque eu lembro do meu início, né? Quando eu descobri a gravidez, eu tive... muita presença da família do pai do meu filho. Né? E assim, da forma deles, a mãe fazendo essa ponte, a mãe dele, né? E no caso, a avó do meu filho. E também as tias. Foram muitas mulheres, não foi uma só. E faz sentido porque a gente estava conversando também, que hoje você está vivendo para ver o Victor ter o amor do pai biológico. Sim. Né? E só é possível porque alguém guiou esse pai nesse caminho. Com certeza. Inconscientemente. Né? Para demonstrar esse amor, para trazer essa realidade. Com e, certeza. assim, o quanto isso é importante e deve ser desafiador para você pensando na ferida do abandono. É muito pesado. Da sua própria ferida. Sim. Como eu disse no começo, né? É muito mais fácil a gente seguir vivendo aquilo que já é conhecido, né? Então, ainda é novo para mim. Eu ainda estou aprendendo como uma criança aprende a engatinhar, aprendendo como conduzir isso também. Mas, já respondendo, né, um pouco também dessas perguntas que foram feitas no início, descobrindo a gravidez, falando com o pai, né, revelando essa gravidez para o pai, é que eu percebi que eu estava repetindo um padrão, né? Da forma como foi com os meus pais. E eu o rompi quando eu decidi fazer diferente. E a partir disso eu fui convidada, eu acho que cada vez mais, apesar de já estar em terapia por outras coisas, a olhar para a minha criança.
Porque existia medo do abandono, mas também existia muita vontade do meu filho ser amado. Esse foi um dos únicos pedidos que eu fiz para o pai, para a avó paterna. E eu sempre desejei muito isso. Porque era uma ferida sua, né? Porque era uma ferida minha. E eu nutri muito essa presença do pai, incluindo ele, no meu processo de gestação. Porque na gravidez, eu, né, sou católica e eu sempre orei muito, fiz muitas orações. Então, nesse momento, era um momento que eu não gostaria de nutrir ressentimentos com o pai. Consegui? Não. Eu sou um ser humano e não foi fácil para mim. Teve ressentimento, teve dor, teve o abandono, né? Mas, a partir do momento em que eu comecei a fazer essas orações e comecei a mostrar para o meu filho que ele tinha um pai, desde a gravidez, isso se tornou, acho que, mais leve para mim, com o passar do tempo. E aí, desde que ele nasceu, ele sabe que ele tem um pai. Eu nunca o excluí, né? Talvez um pouco depois na convivência, que foi desafiadora, acho que por me proteger da ferida. Mas depois disso, as coisas foram fluindo. A vida vai se apresentando de outra forma, né? Sabe que você falou dessa questão, né, de ter um pai? Eu acho muito forte quando a gente traz, assim, essa nomenclatura, a mãe solo. Porque a mãe nunca fez esse filho sozinha, sabe? Então, assim, existe a lei do pertencimento. A gente precisa dar lugar, né, às pessoas. Me veio aqui de trazer uma história que eu acho que eu até já contei ela. E eu acho que você sabe, mas eu vou trazer aqui, porque eu acho que isso faz muito sentido com o que você está vivendo agora, né? Nas constelações familiares, existem, né, dentro da sistêmica, eu não sou consteladora, mas terapeuta sistêmica, então você consegue entender o lugar de cada um. Dentro da minha mentoria ali, quando eu fiz, existia um grupo que se contavam histórias ali de pessoas que buscavam tratamento e tal. E uma moça, ela estava buscando um tratamento com relação a uma limitação que ela tinha vivenciado, mas que nada tinha relação ao papel do pai. Ou seja, não era sobre força, não era sobre provisão, não era sobre dinheiro, não era sobre profissão. Era sobre um lugar de nutrição da mãe. Quando ela foi buscar, o pessoal começou a perguntar o histórico dela, tal. O que ela trouxe? Ela trouxe que ela tinha sido vítima, a mãe dela tinha sido vítima de um estupro. E um estupro mesmo, de não conhecer o pai dela. Ela viu o pai dela só naquele momento. E o pessoal, né? Porque quando entra um histórico assim, a gente fala, como que essa mulher? Porque ela tinha muito sucesso profissional, era uma médica. E assim, gente, como assim? Né? Era para ela já ter dado algum problema aí com relação à profissão, a dinheiro. Porque o sucesso vem desse olhar, desse histórico do pai, né? De como a gente se sentiu com o pai. Então, todo mundo ficou assim, intrigado, né, a história dela. E o que ela contou? Eu já te contei essa história. O que ela contou? Ela disse assim, que a mãe dela, ela sempre reconheceu o pai nela. Então, desde pequena, apesar, em dado momento, ela revelou a verdade, né, que foi uma relação que não foi passiva, né, não foi permissiva, foi uma relação onde ela não permitiu, mas que Deus usou aquele momento para que houvesse amor e houvesse uma vida. E ela sempre, desde pequena, falava para a menina, olhava nos olhos dela e falava, você tem os olhos do seu pai. Você tem o rosto do seu pai, porque ela viu, né, por alguns segundos, mas ela viu. Você é corajosa como seu pai. Você é ousada como seu pai. Então, ela pegou todas aquelas características que ela conseguiu perceber daquela ousadia, daquela invasão, e trouxe isso como qualidades e semelhanças que ela tinha com o pai. Então, até que ela descobrisse
a verdade de tudo, ela admirava esse pai. Ela amava esse pai. E a mãe dela falava para ela: o seu pai me deu o maior presente, que é você. Eu sou muito grata ao seu pai. E quando ela revelou a verdade, já quando ela tinha uma certa maturidade para isso, claro que foi impactante, mas ela não teve tanto problema. Porque ela já nutria esse pai. Porque ela já nutria, ela já reconhecia. E muitas vezes o que as pessoas, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de entender com esse princípio da honra, do pertencimento, é que quando a minha mãe rejeita o meu pai, ela rejeita parte de mim. 50-50. 50-50. Quando esse filho, ele vê que essa mãe olha para mim, mas olha para o meu pai e olha com um olhar ruim, eu sinto essa rejeição. Então, isso é muito importante quando você trouxe assim, eu vi que eu estava repetindo um padrão, mas hoje, até hoje, eu tenho coragem de fazer com que essa história se torne diferente. E ele tem um pai. Quando você trouxe isso aqui, você falou, não, ele tem um pai. Isso, quando a gente dá esse lugar, é como se a gente fosse capaz, como nessa história, de dilatar o nosso coração um pouco mais para que haja espaço à ordem, né? A natureza divina, de como Deus permitiu as coisas. E eu acho que tem muita relação com o sim que a gente dá, né? Porque eu dei um sim para esse pai. Então, ele tem esse 50%, né? Eu imagino, Monique, como é desafiador, como foi desafiador. Por quê? Igual a gente falou da ferida do abandono, né? É muito comum, a gente até estava falando disso um pouquinho antes, que os pais, né, o adulto, quando tem essa ferida do abandono, o maior medo quando se tem um filho é que esse filho ame mais outra pessoa. E no seu caso, você está nutrindo esse amor por esse pai. Olha como isso é genuíno, é bonito, porque você sabe como isso é rico para ele. Sim. É não anular aquele pai, porque se você anular esse pai, você está anulando 50% do seu filho. Exatamente. E já teve momentos, através dessa história que a Ana contou, né? Teve um momento da minha vida que ele chegou a falar para mim que amava o pai. Então, eu amo o papai. E aí eu lembro de olhar para ele, lembrando dessa história, e falar, eu também amo seu pai em você. E ele ficou muito feliz. Olha isso. Nossa, eu também. Ele ficou muito. O seu pai em você. Isso. Ele ficou muito feliz. Foi muito engraçadinho, porque ele olhava assim com vergonha, sabe? Como assim, novo. Né? É tudo novo. E é assim. E não significa, é uma coisa legal para a gente trazer, porque assim, né? Parece muito bonito. Pensa, essa história que eu tô contando, gente, é chocante, né? Porque se você se colocar no lugar, pensar como essa mulher foi capaz de trazer essa perspectiva da história e como você está sendo capaz de trazer essa perspectiva, porque é remar contra uma maré interior de padrões dos seus próprios ancestrais que vem muito bravo, né, tudo. Então, é uma maré brava. Não é fácil. Não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que não é fácil. Não. É bonito, mas não é fácil. Parece ser algo muito, transcendental, né? É lindo, é iluminado, mas não é bem assim, né? No entanto, que quando eu decidi romper, eu tive muitas pré-quedas, né? Eu tive muitos lugares que eu, assim, acabei voltando, sabe? Eu dava um passo, eu voltava 3. Por quê? Porque eu tinha que voltar para aquele espaço conhecido que era me proteger, que era a distância. Né? Então, por exemplo, não foi fácil e aí eu precisei buscar a guarda desse filho, por medo de perder esse amor, talvez, né? Até da ferida do abandono. Em outros momentos, eu queria muito contato, mas ter o contato me lembrava mais da ferida. Do abandono. Do abandono. Te lembrava da sua própria história. Da minha história com a minha criança e da minha história com o pai.
Porque houve um abandono, né? Na verdade, assim, quando a gente não houve, assim, uma escolha dele para comigo. Então, isso sempre voltou, né? Então, eu tive alguns processos, assim, que eu já me trabalhava, mas depois eu precisei aprofundar muito mais nesse lugar de olhar para essa ferida, de ressignificar, de ver o que era possível dentro da minha realidade para fazer diferente e também de respeitar os momentos em que eu não conseguia. E eu acho que isso, linkando as perguntas, né, parece muito bonito, mas só é possível porque você fez isso. Você foi atrás atrás da sua história. Você olhou para as suas feridas com clareza, com completude, né? Exato. E aí, só assim, você pôde mudar esse ciclo. E só assim eu consegui compreender o quão difícil foi para minha mãe. Nossa. Porque, olha, eu só entendi lá. Quando eu olhei para tudo isso, que eu entendi assim, gente, como uma menina de 17 anos faria algo diferente? Sem a possibilidade de estar em terapia, de ter conhecimento, né? E de ter as próprias feridas dela com os pais. Exato. E antigamente não era comum a gente lidar com as feridas. A gente até lidava hoje vivendo, né? E vocês sabem que repetindo. Até hoje eu tenho muitos olhares julgadores pela mudança que eu fiz, pelas coisas diferentes. Eu ouço pessoas falarem assim: nossa, eu jamais, eu já teria abandonado, eu já teria deixado para lá e ficado só você e seu filho. Ou então, nossa, eu sei que para você é muito importante que ele tenha o pai, mas, nossa, o que você faz é muito, assim, pesado. Então, eu sempre tive que lidar com esses julgamentos. E isso também foi bem ruim para mim, porque eu escutei de pessoas muito próximas. Mas eu sempre falo que quando a gente vai romper um padrão, existe um desconforto que a gente vai ter sempre que lidar com ele, que é o de fazer diferente dos nossos ancestrais. Exato. Esse desconforto, ele não sai, ele não vai ficar leve. E ele vem o tempo todo. Ele vem não o tempo inteiro. Um momento você resolveu, está resolvido. Não. Exato. Com relação a tudo. Até uma vez eu atendi um homem que ele não conseguia ter um determinado carro. Era um problema com o carro. Ele sempre vendia o carro, era sempre um carro. Carro. Batia o carro quando comprava o carro. Só que quando a gente foi fazer um tipo de reprogramação mental, ele não conseguia visualizar ele parando com um carro melhor na frente da casa dos pais dele, que não tinha dinheiro muitas vezes para comer. Então, é um desconforto que a gente sempre... Eu quero dizer assim, em todas as áreas. Se você fizer mais dinheiro, se você tiver um relacionamento bem-sucedido, é sempre como se você tivesse não pertencendo àquele clã mais. E você pertence àquele clã. Sim. E esse desconforto, esse julgamento do outro, né? Eu acho que vem muito também no caso, o seu jeito de lidar, da consciência, da expansão de consciência, de saber, olha, doeu em mim, eu sei o quanto um pai é importante, independente do que ele tenha feito comigo, contra mim, na minha interpretação, né? Para o meu filho, eu não vou subestimá-lo a amá-lo. Porque quando ele crescer, ele vai querer amar. Ou não vai. E aí é a escolha dele. E você sabe quanto um pai fez falta para você. É ter essa clareza, certeza, né? Muito eu acho que, igual a gente estava falando, ser fácil. Não é fácil. A profissão ajuda, muito. Porque a gente acaba tendo mais clareza. Ferramentas. Só que a introspecção, o olhar para dentro, a reflexão, a intenção de querer mudar a história é o que muda tudo. Exato. Né? De aceitar esse pai, aceitar a história. Sim. E eu quero também ressaltar o que eu vejo também assim, porque existe algo que está acontecendo com a mulher moderna, que somos nós, que é um crescer da nossa soberba. Ouve isso, um crescer da nossa soberba, no sentido de eu não preciso de homens, mas financeiramente, eu não preciso de homens para meu trabalho ser bem feito, eu não preciso de homem para criar o meu filho. Então, houve essa crescente.
Só que a gente também precisa, por exemplo, eu quero trazer aqui algo que você já até me autorizou a trazer, mas, por exemplo, assim, você viveu um parto prematuro e você teve que ir para o hospital sozinha, ter o seu filho num momento que você não saberia se ele ia para uma incubadora, se ele ia para uma UTI. E quando a gente fala assim, nós somos o sexo mais frágil, eu sei que para muita mulher com essa crescente da soberba que é real, porque existe na gente que tem com um mínimo de consciência, né? Quando a gente olha e diz assim, nós somos sim o sexo mais frágil, porque você, nessa hora, você precisa muito de um bom homem do seu lado. Nossa, total. Me fez muita falta. E isso me traz para o local atual, né? Para o momento atual de vida da Monique. Hoje você é casada, Sim. né? E eu queria saber, Mo, como que é para você essa questão com o Victor, pai e um padrasto? Porque um não anula o outro. Não. Né? Na verdade, é uma construção em conjunto. Como que é isso, essa dinâmica, assim? E, aliás, você tem uma enteada também. Você também tem a oportunidade de dar a ela, através do olhar do seu marido, esse amor. Você acha que de tudo isso que a gente falou, dessa crescente soberba, tanto do parto quanto dessa agora que você tem um homem, também é necessário fazer crescer a humildade? Todo dia. Todo dia, porque, primeiro que, além de ser uma questão coletiva, né, da mulher autossuficiente, independente, que não precisa de homem, eu vi isso a vida inteira. Porque a minha mãe, ela esteve solteira por muito tempo cuidando de mim. E assim se repetiu também com a minha irmã, né? Então eu vi a minha mãe vivendo só isso. E isso tudo foi o modelo que eu aprendi. Então, quando eu precisei passar por tudo sozinha, eu sim fui o sexo mais frágil, mas eu precisava muito do pai dele. Muito. E eu tinha essa consciência. Porque eu fui, assim, né, para vocês entenderem. Eu estive no último ultrassom dele para investigar um percentil abaixo do peso. E tive que sair sozinha desse ultrassom e ir até o hospital sozinha. Nossa, gente. Nossa, olha. E assim, é muito pesado, não é? Muito pesado. E assim, me fez muita no falta. lado emocional, Não, né? Sim, não. fora o físico. Fora que naquela hora eu não olhei para isso, porque eu não podia olhar. Eu tinha que resolver. Então eu não pude ser também o meu feminino frágil. Né? Então eu fui para um hospital sem saber o que ia ser, se eu ia ficar bem, se ele ia ficar bem. O meu único medo era que ele morresse. Só. Mãe, né? Desde sempre. Eu pode ir. Foi assim. Por mim não tem problema. E foi assim mesmo. Eu falei isso pra médica. Eu falei, a única coisa que eu quero é meu filho vivo. Eu tenho risco, porque assim, se eu tiver, tá tudo certo. Ela até olhou pra mim assim, assustada, porque eu fui bem clara, né? E até na época, né, lá no dia, ela falou, você tem um sonho de ter um tipo de parto? Você pensou nisso? Eu falei, sim, eu queria muito um parto normal, mas se meu filho estiver sofrendo, pode tirar? Agora. E aí me deixaram já de camisola e fui pro parto. Então, assim, foi bem rápido. A partir dali, a gente viveu outros inúmeros processos, porque ele foi para um bercinho comum, tentar a respiração sozinho, mas não foi possível. Eu vi meu filho roxo, mas também pude ver o pai dele visitá-lo. O pai dele visitou ele. Eu lembro de uma cena, né, que ali eu acho que começou ele ser amado de forma materializada, sabe? Quando você vê, assim, o pai junto do filho. Quando ele foi colocar a mão dentro da incubadora, ele estava com a mão muito gelada. Aí eu falei, não, a mão está muito gelada, lá é muito quente, esquenta a mão. Aí ele esquentou a mão, esquentou, e tremendo, ele foi, colocou a mão. E ali eu acho que eu já pude ver isso. Mas eu nunca tinha pensado, agora que me veio essa cena. E eu acho que o fato de ter vivido tudo isso, né,
e sendo sozinha, foi muito bom, só que eu não conhecia. Então, a partir dali, eu acho que eu comecei a entender que era importante, mas ainda não tinha força para fazer diferente. Então, eu fui afastando. Até porque você estava reconhecendo o seu lugar ainda assim. Na eu sou mãe. Né? E ali você talvez tenha visto a importância do amor entre o pai e o filho. Sim. Né? E o quanto a gente precisa, porque no caso assim, é tão estranho, né? A gente fala da mesma situação em óticas completamente diferentes. Eu estava deitada, também foi cesárea. E uma coisa que eu achei muito ruim da cesárea é isso, né? Principalmente no meu caso, que tirou uma. Olha, mãe! Nananã! E tchau. Tirou outra. Olha, mãe! E a hora que elas saem, assim, gente, é um negócio que te dá, assim... Cadê? Cadê? Onde que tá? O que tá acontecendo? E ali você vê uma movimentação. Só que no meu caso, eu olhava e eu sabia que o Felipe estava ali. Então, assim, ele estava ali. E ele era essa ponte que me ligava. Tá tudo bem? Ele só falava. Né? Tem todos os dedos. Objetivo. O pai. Né? Tem todos os dedos. Tem 10 dedos. E a mãe, tá tudo bem. Então, e isso, vendo você contar dessa experiência, gente, você viver isso sozinha. Agora, veja bem. Quem foi comigo foi a minha mãe. Eu só contei quando eu já estava no hospital, pronta para o parto. Eu só pedi para elas esperarem minha mãe chegar. Olha. E minha mãe chegou. E ela tentou disfarçar inúmeras vezes que não estava preocupada, que não estava chorando. Eu vi ela chorar. De mãe. Eu vi ela chorar escondido. Né? E eu estava super tranquila. Eu queria resolver. Aí o Vitor nasceu, um chorinho muito miudinho. A minha mãe tirou fotos, ela que estava lá do lado e tal. E aí ela foi essa pessoa, só que pensa para ela. Ela tinha que me dar força, mas ela também tinha que ir ali olhar pro meu filho para saber como que ele tá, o que vai acontecer. Peraí que eu vou falar para minha filha. Né? Outro lugar. E olha que legal. Mãe e avó, né? Sim. E olha que legal. Quem estava lá embaixo, e assim, para quê? Né? É de fato para fazer esse canal acontecer, esse veículo do afeto, né? Da inclusão, né? Desse pai. A avó paterna e a tia. Elas ficaram lá embaixo. Olha, né? É uma representação, né? E isso, depois eu soube que o pai passou por lá, enfim. Mas depois desse momento, né, eu fiquei pensando sobre isso. A minha mãe que estava ali, só que era eu, a filha dela e o neto. Então, ela não tinha muito como conduzir. Quando eu fui para o quarto, o Vitor já estava no berçário, porque ele não foi direto para a UTI. Ele foi direto para o berçário para tentar ficar lá por um período e ver como que ele ia reagir. Isso era ele nasceu 5h02 da tarde. Eu fui vê-lo 1h da manhã. Nossa, que angústia. Eu tive muito até pro choro. Materno, né? Eu acho que até por uma questão gente. hormonal, sei lá. Eu tive muito choro, muito, muito, muito mesmo. E aí eu fui, foi a primeira vez que eu peguei ele, aí elas me permitiram pegá-lo. Eu não podia amamentar logo de início, ele já estava com sonda, né, então. E aí, no segundo dia de berçário, ele subiu para a UTI. E aí começou um outro processo, né? E ali, gente, eu fui muito forte. Agora falando que eu fico lembrando e vai cair umas fichas. Eu não tive nada na minha cesárea. Eu não fiz resguardo. Até hoje, a avó paterna dele fala, você não fez resguardo direito, por isso que você tem esse monte de dor de cabeça, né? E eu falava, dona Ana, mas eu não conseguia, não tinha como eu fazer resguardo, né? E eu não fiz mesmo, eu ficava 12 horas em pé, do lado da incubadora, descia de 3 em 3 horas para tirar o leite que ele tomava pela sondinha, tirava um restante de colostro para dar para ele na boquinha de seringa, porque é todo um processo humanizado, né, na Santa Casa, que eu ganhei na Santa Casa. E então teve todo esse processo sozinha, né? E ali começou as minhas dores de verdade, porque foi ali que os ressentimentos afloraram. E aí eu comecei a me proteger. Com certeza. Aí eu comecei a me proteger. E já respondendo a segunda pergunta, que foi quando, né, esse pai,
Um outro homem né? chega. Tem o pai e aí um outro homem chega. Quando o Vitor estava prestes a fazer 1 ano, eu escolhi me relacionar, não sabia quem, né? E aí eu já comecei um processo de retirar ele da minha cama. Ele dormia comigo. Sem ter alguém ainda. Sem ter alguém. Eu tinha consciência de que eu tinha o sonho de ter uma família. Então eu falei, bom, eu vou começar a tirar a cama compartilhada. Porque eu não quero que ele sofra essa ruptura também gigante e que eu troque os papéis, porque eu já tinha essa consciência, né? Principalmente pela ferida do abandono. Um filho homem. Era um prato cheio, né? Para colocar ele no lugar de marido, né? Então, eu, com quase 1 ano, fiz essa transição. Ele recebeu muito bem, foi muito legal. E aí, chegou o meu marido, né? Que foi tudo muito rápido também. E que te trouxe também uma enteada, né? Que me trouxe uma enteada. Então, além disso, você estava também aprendendo a ser madrasta Madrasta. Ser madrasta num processo, assim, super recente de maternidade também. também. Vocês têm algumas semelhanças, né, na história, né? E aí ele chegou muito amoroso, muito protetor. Sim. Tudo que eu não tive, né, entre aspas, que eu não recebi, que a minha criança sentiu não receber. Muito toque físico, muito amor toque pra físico. dar. Muito. Imaginei isso pra uma mãe. Estava sozinha, que enfrentou tudo sozinha. Um desafio receber. Gente, A até dificuldade hoje. de aceitar ajuda. Até hoje. a Monique, o corpo dela manifesta, assim, na seguida de algo que acontece. Então, assim, depois do Juninho, foi várias doencinhas que foi Gente, chegando. eu Uma fiquei- sinusite, uma Manifesta enxaqueca, uma como? lemnitide, nananana, Eu fiquei 4 meses doente. estomatite. É porque você imagina essa mente, Anemia. Monique. E não, uma mente. Imagina essa mente. A minha representação desse momento na vida das mulheres é uma mente assim, ó, maluca, porque ela tá saindo do natural, do conhecido que mesmo que seja Dolorido. doloroso, ruim, traumático, é conhecido. onde ela vai ir, indo para um lugar novo, que é muito melhor, mas a nossa mente quer o quê? Ela quer o conhecido, o natural, então ela vai puxando a gente para isso. No entanto, que eu voltei a trabalhar com 2 meses do Vitor. E pra mim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, como foi? Normal. Pra mim foi a coisa mais fácil do mundo. Pra Até mim porque, também. assim, eu tive algumas coisas que a minha mãe, por exemplo, na época que me teve, não pôde. Né? Eu tive a madrinha do Vitor, que pegava e levava ele pra clínica comigo. Então, ele ficava lá com ela, eu atendia, tinha um intervalinho, eu ficava com ele. Né? Então, eu tive todos esses processos. Mas, voltando ao meu esposo, né? Quando ele chegou nesse lugar de esposo, mas também já era pai. E o meu filho, né, aprendeu a chamá-lo de pai. E não foi porque alguém ensinou de forma assim direcionada. Foi de ver a filha chamá-lo de pai. E ele tinha mais presença, apesar dele já encontrar com o pai biológico, era poucas visitas, e aí ele começou a interpretar esse meu esposo, né, como o pai dele. É porque é muito natural, né, Monique? Ainda mais quando tem outra criança. Eu tenho um enteado também. E quando ele começou a falar ali, ele também me chamava de mãe, porque ele via a Maria Flor chamando. E agora, a gente nunca deixou isso intencional, porque ele tem a mãe dele. Sim. Mas aí, esses dias, eu contei para ele, né? Hoje ele me chama de Fá. E aí eu contei, falei, sabia quando você era pequeno? Porque aí a minha filha mais nova começou a me chamar de Fá. Porque ele chamava. Aí eu falei, olha, é normal. Você sabia quando você era pequeno, você chamava de mãe? Ele ficou assim, ó. Como assim? O que eu fiz? Sério, Fá? Eu falei, sério? Porque você via a Maria Flor me chamar de mamãe. E aí você chamava. E ele ficou surpreendido, porque é muito natural, né? Eu acho legal falar disso, porque às vezes parece que a gente está nesse lugar de madrasta, parece que a gente está querendo ocupar esse espaço. Não. E não é, porque a gente Nem sabe. sempre, Nem né? sempre, nem sempre. A gente sabe que existe uma mãe por trás. Sim. É um papel diferente. Sim. No meu caso, eu acho que foi um pouquinho mais difícil, porque eram poucas as visitas do pai biológico. E o Juninho, gente, como a Ana falou, né, é muito amor para dar. Então, assim,
não tinha como não interpretar como um pai afetivo, né? Mas era. E para mim também foi muito bom. Porque eu ainda via a dor da ferida do abandono, eu ainda via a ausência, a indisponibilidade. E ele estava ali, pronto para dar. Então, foi para mim assim muito mais fácil de receber esse pai. E o meu filho também, porque ele via. Você estava sendo nutrida. Isso. E o receber é um desafio até hoje, porque é uma construção mesmo, de você olhar, pensar, poxa, minha mãe viveu assim, eu comecei a repetir, mas eu entendi que eu posso romper esse padrão. Mas tem dias que é fácil, tem dias que não é, tem coisas que são mais fáceis que outras. E por que romper o padrão? Porque em algum nível, penso eu, e estudando sobre isso, a dor é viciante, né? Então, é muito mais fácil eu voltar a esse vício da dor. Principalmente porque a dor, né, e as sensações, elas moram no corpo. Então... E talvez se você não quebrasse esse ciclo, ia ficar se repetindo. E meu filho viveria a mesma ferida. Coisa. Eu acho que a maior força que eu... a maior força que eu tenho todos os dias de manter uma comunicação saudável com o pai biológico... Que às vezes é um esforço, né? De esforçar-me para estar permissiva à entrada dele cada vez mais na vida do Vitor, que ainda depende de mim muito, né? Porque ele tem 2 anos e 7 meses. É um esforço. E hoje, eu acho que é um pouquinho mais fácil, porque assim, quando não é aquela coisa assim, por exemplo, nossa, eu tenho que falar com ele, ai meu Deus, como vai ser isso? Não, já foi assim, hoje já não é assim mais, tem que falar com ele, então tá, pega o celular, já tô ali no nome dele, já flui. Ele ocupou o espaço dele. Flui. Né? Hoje ele tá nesse lugar. E hoje, com o Vitor entendendo um pouco melhor, e apesar de ter incluído ele desde sempre, né, eu sempre reforço isso. Então, assim, filho, quem é o papai? Aí ele fala, papai Tarcísio! E ele fala com muita alegria. Filho, e o papai do coração? Papai Juninho! Aí ele já sabe diferenciar. É legal, porque os dois existem, né? E mesmo sabendo que existe um desconforto, porque existe, quando a gente, por exemplo, vai levá-lo para a casa do pai biológico, o meu esposo sempre me acompanhou, uma vez ou outra que ele não foi, mas ele estava sempre comigo. E quando o pai vai trazê-lo, a gente também sempre recebe juntos. Né? E aí começou a haver um certo desconforto, porque o Vitor fala, né? Então, assim, papai Juninho, quero andar de moto. E o papai Tarcísio está com ele no colo. Mas esses dias foi legal que eu ouvi... Mas isso também acontece nos avós, não é? Os avós se unem, assim, não tem uma... Tem, mesmo sem ter convivência, viu? Tem. É engraçado isso. E aí, esses dias eu escutei do pai biológico para o pai afetivo. Mas falando com o meu filho. Assim, você quer ir com a mamãe Monique? Porque ele sempre fala o nome também da pessoa. Você quer ir com a mamãe Monique ou você quer ir com o papai Juninho? Aí eu fiquei assim... Venci. É novo, né? Não é isso. É novo. Eu fiquei meio que tipo... coexistem. Né? O que está acontecendo aqui? Mas foi muito bom. Foi muito legal. Porque eu acho que ali também foi compreendido da parte dos né, papais ali. Que cada um tem um lugar. Sim. Né? E que esse lugar do biológico... E que ele é fruto do amor... E hoje tem do amor que houve entre esses pais algum dia. Com certeza. Né? Mas que hoje existe um outro, nesse papel da relação, existe um outro homem que também me dá amor. Né? E imagina pro Victor. Não, abundância. Abundância. Em amor. Eu lembro da Ana falar assim, ó. Um tempo atrás ela falava muito pra mim assim, ó. Mô, Deus te deu dupla honra. Porque eu tive, assim, o que fez o papel de pai. Né? Meu avô paterno fez o papel de pai. Mas os dois ali, pra ele... Nossa, deve ser demais, gente. Sabe o que eu queria que você pudesse, assim, deixar? Pensando que tem muitas mulheres que vivem essa confusão
nessa desordem, porque é uma desordem. Isso é uma confusão da alma, né? O que você deixaria com a sua experiência até aqui? O Victor está com quase 3, né? De todos os movimentos que você fez, o que você deixa como mensagem? Bom, se eu posso contribuir com a vida de alguém que me assiste, que vive algo parecido ou já viveu, é que a gente estava até falando, né? Um filho, ele nos fortalece, nos guia para que a gente possa fazer muitas coisas diferentes, né? Sim. É desafiador mesmo a maternidade, porque o tempo todo você evoluindo em algo para ser melhor para eles. Só que, em contrapartida, a nossa criança interior agradece. Né? Então, hoje, poder ver ele receber o eu te amo do pai biológico, receber o cuidado que ele tem diariamente do pai afetivo, e receber a mim também, que acho que tem que haver um reconhecimento de todos os esforços que eu fiz no meu tempo, da minha forma. Mas eu acho que o que seria de maior contribuição, façam terapia. Olhem para as crianças de vocês. Olhem para as suas histórias, né? Olhem para as suas histórias. Porque isso vai atingir diretamente o seu filho. Sim. E eu acho que em algum momento eu pude reconhecer o quanto a gente precisa ser resiliente nesse processo. Eu não sei se eu falei na apresentação, falei que você era uma profissional excepcional, mas chegamos a falar que você é psicóloga? Não. Sou psicóloga. Eu queria que você falasse um pouquinho desse espaço também, né? De Sim. como você atua. E através até da minha profissão, né, eu pude ter um pouco mais de consciência. E eu atendo, né, hoje eu tenho, assim, muitos adolescentes, né, e que eu preciso muitas vezes guiar os pais, e guiar esses pais até a procurarem ajuda para olhar para as próprias feridas. Sim. Né? Esse é o trabalho que eu percebo, assim, ser o mais grandioso. Esses dias até falei com uma mãe, a gente se conheceu num grupo, nunca vi ela. Ela é do Sul. E ela me chamou esses dias, Mo, eu sempre quis que você atendesse meu filho. E chegou o momento, então agora você vai atendê-lo. Falei, que bom, né? Fico feliz e tal. Então, comecei atendimento com ele. E aí, eu cheguei a comentar com ela. Se eu pudesse orientar as pessoas e dar de contribuição um ponto de vista, seria, enquanto crianças, pais façam terapia. Enquanto adolescentes, levem seus filhos, mas façam também. Sim. Para que vocês possam também romper esses padrões antes que eles cheguem na vida adulta, como foi, acho que, para nós, sim, talvez. Sim. Né? Concordo. E olhar para a maternidade como um autoconhecimento, não para que você seja uma mãe excepcional apenas. Porque isso vai depender de quem você foi, de quem você pode ser e daquilo que você escolhe. E eu acho que o que fica também, que para mim é muito intenso, é não aceitar o ruim. Exato. Não aceitar que a vida é mais ruim do que boa. Exato. É entender que pode ser melhor. Sim. Né? Que a gente pode melhorar. E através da terapia, eu acho que é o melhor recurso. Somos todas suspeitas, né? Sim. Mas eu acho que isso traz uma inteligência emocional muito grande. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, o que fica desse episódio, a esperança. Porque a esperança, né? A gente, eu mesmo já trouxe isso em cursos holísticos, mas depois que eu fui me aprofundar, não é nada disso, né? A esperança não é uma coisa, não é uma maneira bonita de você esperar. A esperança, ela é um movimento de muita fé, de que existe algo maior, melhor, abundantemente. Não, e muito melhor, porque eu fico pensando assim, ó, a minha criança que não teve a presença, né, desse pai, recentemente eu pude perceber o quanto eu já dou essa liberdade. Então, assim, olha, o dia que você quiser pegá-lo na escola, o seu nome está lá. Legal. E aí, eu acho que foi também uma surpresa para quem recebe, né? Porque fica, gente, como assim, né? Não foi assim porque até agora. O comum é a gente projetar Exato. as nossas feridas nos nossos filhos.
Total. Então, você poderia projetar isso por conta da ferida do abandono, por conta do medo dele amar outra pessoa, e aí você vem com consciência, reflexão, Sim. né, muito autoconhecimento, entendimento de si mesmo, da sua história, Sim. e faz o contrário. Exato. Né, isso eu acho que é o que fica, assim, né, que a gente também, que nós mães, também merecemos o cuidado que a gente dá para os nossos filhos. Sim. E eu acho que a gente fechar também, já que a gente também falou muito de ferida de abandono, a ferida do abandono é uma ferida que a gente consegue identificar principalmente pelo comportamento de dependência emocional. Então, se a pessoa não consegue ficar sozinha, fazer as coisas sozinha, construir algo sozinha, essa dependência emocional de ter que estar sempre junto de alguém, isso mostra, né, uma ferida de abandono ali da infância. E como, além da identificação disso, geralmente, como mulher, né, são mulheres que vão se colocar sempre por último, vão sempre fazer demais e não se priorizarem, não cuidarem de si mesmas. Então, a gente também, eu digo que essas feridas, não é que a gente vai lá e cura, né? A gente vai aprendendo a governar. A lidar com elas, né? Mas quando eu começo a me dar o amor, me cuidar, porque eu tenho certeza que esse movimento você fez junto de tudo isso. Eu comecei a me priorizar, eu comecei a me amar, eu comecei a cuidar, eu comecei dar limites. Exato. Porque se você não dá o limite, você tem medo de perder essa pessoa, o amor dela. Eu tive muito isso, a Ana sabe. Meu processo atual é dar limites, me posicionar. Então, a partir disso, eu vou conseguindo, assim, me respeitar, me amar. Por isso, eu sou capaz de amar e respeitar o pai do meu filho, o meu esposo, entre outras pessoas que estão dentro da minha convivência, né? Sim. E eu acho que sobre a ferida do abandono, é importante a gente falar que nem sempre vem do abandono real. Não. Pode ter o pai e a mãe dentro de casa, mas se sentir abandonado. É a criança que se sentiu. É a criança que se sentiu. É a interpretação de cada um. Exato. Né? Então, ter esse olhar, porque às vezes a gente fala que, mas eu não fui abandonado, então eu não tenho essa ferida. Não, você pode ter. Porque é Por o isso que a gente olha sentiu. para o comportamento. Exatamente. Né? Gente, até quero dar um exemplo para a gente fechar sobre isso. A Ana Cecília, a minha mais velha, ela tá das gêmeas, né? Ela tá com 3 anos, né? E o Felipe arrumou um emprego fora e ele ficou 1 mês trabalhando fora, antes da gente se mudar. E na semana passada, ela falou uma coisa pra mim, não contei pra nenhuma de vocês duas. Uma fofoca agora, aqui das ao amigas, vivo. ao vivo. Aí, ela entrou no carro, não sei onde eu fui pegar ela, e eu falei assim, o papai tá ligando. Aí ele ficou, oi filhas, tal. Desligou, ela disse assim pra mim, papai não quer cuidar de nós mais, né, mãe? Olha. Aí eu achei que eu não tinha ouvido direito, sabe? Falei, oi filha, que tava dirigindo, o que você falou? Papai não quer cuidar de nós mais, mãe, nós mais, mãe. Aí eu parei o carro. Falei, eu vou parar, porque... Será que eu tô ouvindo mesmo isso? Falei, filha, fala de novo. Aí ela... Papai não quer cuidar de nós mais, mãe. Isso é uma interpretação de abandono. Sim. Quis trazer esse exemplo. Então, eu falei para ela, filha, não. O papai quer sim cuidar de nós. O papai nos ama muito, só que o papai está trabalhando num lugar que ele não pode estar aqui presente para a nossa rotina acontecer. Mas daqui a pouquinho a gente vai morar lá. Mas a forma como ela interpretou, como ela sentiu, ela não sabe que a gente tem boleto para pagar, que é necessário o pai dela trabalhar. E uma maneira, Ana, de auxiliar as crianças para que isso não se torne uma ferida emocional é esse pai pedindo desculpa. Exato. Olha, me perdoa, filha, eu precisei me ausentar, eu não pude estar aqui. Legal. É uma reparação. Exatamente. Legal. O reparar é o que diminui, é o que faz eles ressignificarem de outra forma. Pensando sobre isso, eu acho que se eu reparação. tivesse isso, repararia muita coisa. Não, é 50% do Uau. processo, pensa. E agora, olha só, eu tô com 34 anos.
Sim. Se eu recebesse isso, como seria? Que já está marcado, digamos assim. Você imagina para uma criança de Isso. 3 anos, que acabou de acontecer Tá e no o pai vem comecinho, né? com humildade e fala, filha, me desculpa, eu precisei E quando me a gente ausentar. chegou na cidade, ele ficou mostrando, né, e falando, porque eu deixei ele ciente desse episódio, né, ele falou, ó, o papai estava aqui, mas agora o papai está aqui para cuidar de vocês. Agora nós estamos juntos outra vez de novo. Mas muito interessante essa questão da reparação. É importante, eu acho, que a gente deixar pro público isso também, né? E isso é muito legal, porque eu lembrei de outra coisa, rapidinho aqui. Quando o Vitor ainda era um depender da gente, bebezinho, nunca vai não acabar. acaba. Quando o Vitor era bem pequenininho, bebezinho, eu lembro de estar conversando com o pai dele, o pai biológico, e aí eu não sei o que ele falou, a única coisa que eu pedi foi... ele me pediu desculpa. Teve um momento que ele me pediu desculpa pelo WhatsApp, né? Por tudo que tinha acontecido, por tudo como foi. Ele reconheceu. E aí eu lembro de falar assim... vai haver um jeito melhor de você fazer isso por quem, de fato, precisa receber a desculpa. Que é ele. Então, o momento em que você entregar mais de você para ele, no cuidado, na presença, na própria palavra, filho, me desculpa. Talvez ele nem saiba do que você está falando, mas lá ele na vai frente ele vai sentir. entender e ele vai sentir imediatamente. E eu acho que hoje o esforço que ele faz de dizer um eu te amo, de parar no meio do trabalho para levar o que ele quer comer, o que ele quer beber até a casa dele, já é um pedido, né? Sim. É uma reparação muito Sim. importante. E só é possível porque eu permiti, né? Sim, validar isso, a sua força, a sua resiliência, o quanto você trabalhou, é muito importante. Para você, para ele e para toda essa dinâmica. Sim. E eu quero deixar, assim, em público, ao vivo, o quanto eu celebro a sua vida. O quanto é maravilhoso ser sua amiga e poder ver você, assim, vitoriosa. É para fazer chorar, né? No final do Vitoriosa. podcast. Seguramos até agora. Porque é uma vitória para a alma, é uma vitória para a descendência. E ver esse processo é muito maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, assim, de viver a vida com você. Eu que agradeço de viver também a vida com você. Você é muito especial. A Fá também, que apesar do pouco convívio, né, a gente tem uma história muito semelhante. Né? Trocas também. Sim. Trocas, né? Também muita guiança que já teve, apesar do pouco tempo que me auxiliou tanto. Nossa, foi tão importante. É uma Obrigada. honra ter você aqui, é um prazer enorme mesmo. E eu acredito que para quem está assistindo a gente, talvez esse seja um convite para se cuidar, né? Para refletir sobre a própria Exato. história, conhecer a própria história, né? Então, curta o nosso vídeo. Se você acompanhou a gente até aqui, comenta o que você achou desse episódio, qual ciclo está se repetindo. Se inscreva no nosso canal, nos nossos Instagrams que vão estar aqui na descrição também. E muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Obrigada, amor. Obrigada, Fá. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.